Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula vamos fazer a proposta de vocês produzirem uma lenda. Vocês se lembram quais são as características da lenda? Lembram que a lenda é um texto narrativo. Vai ter a presença lá dos personagens, do espaço onde as coisas acontecem, a presença do clímax, que é o ponto de maior emoção ou tensão, um conflito em torno do qual gira a sequência de ações que constituem o enredo, né? Lembrando que o enredo é a sucessão de acontecimentos num texto narrativo, e o desfecho para o leitor saber como terminou a história, né? Ou às vezes o escritor deixa algumas lacunas para o leitor preencher, ele tem que tentar adivinhar, inferir o que houve no final, certo? Então a gente vai propor para vocês a produção de uma lenda, ok? Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estamos aqui, né, com as aulas do 7º ano, parabenizo a todos por estarem assistindo e quero agradecer a nossa querida intérprete que está aqui também abrilhantando esse momento conosco, né, contribuindo, fazendo aí a docência compartilhada. Então vamos ver aqui quais são os nossos objetivos, que consistem em planejar e produzir uma lenda. É claro que a gente vai dar alguns passos aqui para vocês. A nossa sugestão é que vocês utilizem a plataforma Redação Paraná, né, para a produção desse texto narrativo. A gente vai agora dar algumas dicas. Então, o passo a passo vai trazer alguns exemplos, né, para que vocês já possam ir planejando aí o texto de vocês, a lenda de vocês, ok? Então é importante ler atentamente o enunciado da proposta de produção textual antes de começar seu texto. Tendo como referência os textos de apoio, sua tarefa é escrever uma lenda sobre a origem de um animal ou alguma característica peculiar a ele. Defina os personagens, o espaço e o tempo da sua narrativa. A sequência dos fatos deve transmitir um valor moral. Antes de desenvolver o texto, planeje os acontecimentos. Então tem que ter a apresentação, o conflito, o clímax e o desfecho, né? Então a ideia é que você produza uma lenda sobre a origem de um animal ou que explique alguma de suas características marcantes. Tem que escolher o tipo de narrador e definir os personagens, certo? Então, só para a gente se lembrar sobre os tipos de narrador, eu posso ter um narrador em primeira pessoa, que é aquele narrador geralmente protagonista, que participa dos acontecimentos e narra o que ele também vivenciou. Podemos ter também o antagonista, né, de uma situação, que é aquele personagem contrário, né, ele faz tudo para que as coisas deem errado, para que o protagonista não atinja os seus objetivos, né? Podemos ter personagens secundários, que são aqueles que estão ali para complementar a história, né? Mas são sugestões. Temos também aquele narrador que só observa e conta o que aconteceu com o outro, né? Esse outro é um ele, ela, eles ou elas, que é o nosso narrador em terceira pessoa. Então temos que definir aí características físicas ou psicológicas dos personagens e a voz do narrador. Então tudo isso para vocês já irem aí povoando a imaginação de vocês, pensando como que vai ser a construção dessa lenda, né? Então vejam, o narrador pode ser em terceira ou em primeira pessoa e os personagens protagonistas, antagonistas ou secundários. Ao escolher o ambiente onde os fatos acontecem, é preciso considerar se esse espaço está de acordo com o lugar no qual os personagens poderiam estar caso não fosse uma ficção, né? Esse então é o nosso segundo passo, escolher o cenário, o espaço, o ambiente onde os fatos vão acontecer. Então vejam, o espaço é o lugar em que tudo vai se dar. A história pode acontecer em um ambiente que pode ser interno, né? Pode ser no quarto, na sala, num espaço interno, ou pode ser externo, num parque, numa praia, num bosque. Também pode ser um espaço real ou imaginário, que tem papel central ou não e com muitos ou poucos detalhes. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem.
E aí, pessoal, deu para anotar? Então a gente chamou a atenção com relação ao espaço para vocês também já irem pensando aí como que vai ser o planejamento com relação ao local onde os fatos acontecem, né? E aí vamos continuar com os elementos da narrativa. O que que tem que ter? Tem que ter o tempo, né? O tempo pode estar apenas subentendido pela sequência em que os fatos acontecem, mas também pode aparecer marcado por expressões que indiquem sua passagem, como, por exemplo, no outro dia, mais tarde, depois disso e etc, né? Então, o tempo na narrativa diz respeito a quando ocorrem as ações ou ao quanto tempo elas duram. E ele pode ser cronológico, medido pelo relógio ou pelo calendário, ou psicológico, como o personagem o percebe no pensamento, ou como ele acontece nos sonhos ou na memória. Também tem o enredo. O que é o enredo? É o conjunto de fatos que compõem a narrativa. Nele, identificamos elementos como introdução, problema, clímax, a solução do problema e o desfecho. Então, a partir de agora, vamos planejar o enredo da nossa lenda, né? Tem que ter a introdução, né? A introdução é a apresentação dos personagens, do ambiente e do tempo. Vejam aqui um exemplo. Certo dia, um sapo estava caminhando e avistou um animal fino, comprido e brilhante. O sapo perguntou: "Oi, que você faz estirada pela estrada?" A cobra respondeu: "Estou tomando um solzinho. Sou uma cobra. E você?" "Eu sou um sapo. Você gostaria de brincar?" Então temos aqui a apresentação dos personagens, do ambiente, né, o local onde acontecem, e a questão do tempo, certo dia, né, não é uma data precisa, já que se trata aqui, né, de um texto ficcional. O problema apresenta um conflito vivido pelos personagens, né? Então, qual poderia ser uma situação problema da história? Observem o nosso exemplo. Quando o sapo encontrou sua mãe, contou o que havia acontecido, que conheceu uma cobrinha e ficaram amigos. Sua mãe não gostou e falou. A cobra, quando chegou em casa, mostrou à sua mãe que sabia pular e disse que foi o sapo que a ensinou. Sua mãe também não gostou e disse. Temos aqui os colchetes e as reticências inseridas nos colchetes, indicando que os fragmentos foram omitidos, certo? Fica a sugestão de leitura para vocês descobrir o que a mãe disse, né? Tanto a mãe da cobra quanto a mãe do sapo. E vamos para o passo 6. O passo 6 se refere ao clímax. O clímax é a parte difícil da história, onde o protagonista se arrisca em nome de resgatar uma harmonia ainda maior da existente no início da narrativa. Então vejam, o clímax é o ponto alto da trama narrativa. Costuma aparecer antes do conflito se encaminhar para a solução. Olha o nosso exemplo. Quando se encontraram, a cobra pensou em devorar o sapo, mas depois se lembrou daquela tarde de brincadeiras e correu para o mato. Eu vou chamar a atenção de vocês com relação à construção do clímax numa narrativa, né? Percebam que o clímax é aquele ponto de maior tensão ou emoção. Se é para um roteiro de filme, a gente tem ali o clímax acompanhado também da trilha sonora, que desperta no telespectador uma sensação maior, né, de pânico, de apreensão, né, de expectativa daquilo que vem pela frente. Então observem que aqui tem um exemplo bem tranquilo para a gente compreender o que vem a ser o clímax numa narrativa. E por fim, nós temos o desfecho, né, que é o final da história. Por exemplo, a solução, ela desencadeia esse desfecho. Aqui a gente trouxe a seguinte situação, né, que configura esse desfecho. A partir de então, eles não brincaram mais, mas sempre ficam estirados ao sol, pensando no dia em que foram amigos. E aí encerra a história, né? Então vejam, a nossa atividade mão na massa sugerida é que vocês novamente utilizem a plataforma Redação Paraná, né? Vocês podem acessar atividade escolar, o gênero textual lenda e temas a origem, né? Então aparece nesse modelo aí, ou no celular de vocês, ou no notebook, enfim, no computador de vocês, aí onde vocês possam estar utilizando as ferramentas digitais para fazer essa atividade. Eu vou deixar esse slide aqui um pouquinho para vocês anotarem essas informações.
E aí, galera, deu para vocês anotarem? Então vamos retomar aqui no passo a passo, né? O que a gente sugere? Então é a produção de um texto, né? Um texto ficcional. Lembrem-se que as narrativas têm alguns elementos composicionais que a estruturam. Então vocês viram que a gente fez uma retomada do que vem a ser a introdução, né? Na introdução você já apresenta para o leitor os personagens, o local onde os fatos acontecem, que a gente também chama de espaço ou cenário, né? O ambiente onde tudo vai ocorrer, e também a questão do tempo, né? A gente viu que o tempo pode ser cronológico ou psicológico. O tempo cronológico é aquele que a gente consegue visualizar no calendário, né? Ou ver por meio de horas ali, né? Que horas que aconteceu, que dia que aconteceu, enfim, a gente consegue visualizar porque o tempo cronológico ele é externo ao personagem. Agora, o tempo psicológico vai depender de como o personagem percebe os fatos que ele está vivenciando, né? Às vezes está preso ali o psicológico na questão da imaginação do personagem, na presença do sonho, dos pensamentos dele, né? Então existe também essa possibilidade de vocês trazerem essa dimensão temporal no texto narrativo de vocês, tá? Lembrando que tem que ter um conflito em torno do qual giram as demais ações, né? O clímax, que é aquele momento de maior emoção ou maior tensão dentro da narrativa, e como que se soluciona, né? Quais são as ações desencadeadas ali pelo conflito que vão contribuir para que os personagens tenham determinadas atitudes para solucionar o problema apresentado. Aí, por fim, nós vamos ter o quê? O desfecho, que é como que se encerra a narrativa, né? Então, lembre-se desses elementos para também elaborar a narrativa de vocês, né? Então, nossa atividade Mão na Massa trouxe a sugestão da plataforma Redação Paraná, né? E vocês têm que observar os seguintes aspectos. Os elementos da narrativa, que eu acabei de fazer uma breve retomada com vocês, né? Então, antes de enviar ali a produção final de vocês, vocês verifiquem se atende ou não atende, se está faltando algum dos elementos, né? Do clímax, do desfecho, o tempo, né? A presença dos personagens, do espaço, etc. Também veja se a sequência é coerente, né? Tem que ter uma sequência de ações dos personagens na qual haja uma coerência. Também se transmite um valor moral, isso é importante, né? A transmissão de um valor moral, de um ensinamento para os leitores. Se respeita as normas gramaticais, a questão da pontuação, da ortografia, então é importante fazer sempre na norma culta, né? E se a linguagem é adequada ao contexto, tá? Isso aqui é importante também vocês analisar. Então, nessa aula, nós seguimos o passo a passo para a elaboração de uma lenda e fizemos a sugestão da produção de uma lenda, certo? A gente sempre frisa a importância aí de vocês ver a viabilidade de usar a plataforma com os professores, né? Claro que as nossas atividades podem ser adaptadas, essas atividades mão na massa, né? De repente, se o professor sentir a necessidade de levar vocês até a biblioteca da escola, fazer a leitura de outras lendas, para que vocês consigam perceber quais são as características das lendas, né? O professor também pode fazer atividades de interpretação dos textos, né? Trazendo esses elementos da narrativa, que são aí o tempo, o espaço, o clímax, né? O enredo. Lembra que o enredo é a sucessão de acontecimentos dentro de uma trama, né? E ele é constituído dos demais elementos da narrativa, né? O desfecho também, e tomando cuidado para que tenha esse ensinamento moral, né? Então é importante, de repente, vocês terem a oportunidade de ler mais lendas para poder fazer essa atividade, ok? Elas são adaptáveis à realidade de cada contexto. Então fica a nossa dica de hoje. Agradeço por estarem aí participando, né? Espero que possam produzir essa lenda, né? E até breve.